No woman, no cry. Estamos de volta, por favor. Sentem-se nos seus lugares. Muito obrigada, José Luiz Tejon e os painelistas do nosso painel de tecnologia, que foi outro painel de sucesso. E agora, o quarto e último painel falará sobre um tema muito importante, que é saúde. Convidamos o mediador Chico Graziano para iniciar esse debate. Bem-vindo. Convidamos também o secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim. O professor da Universidade Federal de Lavras, Luiz Roberto Guimarães. A gerente-geral do CREM, Gisela Solimos. E convidamos também o endocrinologista, Dr. Filippo Pedrinola. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos para responder a pergunta do Tejon. Os alimentos processados dão ou não câncer? Porque este quarto painel trata da questão da saúde. Então, na sequência organizada pela Jovem Pan, nós estamos, então, é como se onde todas as equações se afunilassem, né? Eu vou fazer aqui minha breve introdução. Me ocorreu esta manhã, antes de vir para cá, entrar no Google e googlar. Alimento faz mal? E eu tive a resposta do Google. A primeira página toda do Google me trouxe a relação dos top 10, os 10 alimentos que mais fazem mal. Açúcar, farinha de trigo, sal, embutidos, sorvete, salgadinhos, pizza, hambúrgueres, batata frita, refrigerantes e café. Então, esses alimentos fizeram parte da lista do Google. Eu conheço o alerta que a OMS fez em 2015, dizendo que embutidos eram problemáticos por causa de seus nitratos e seus nitritos com relação à predisposição para câncer. Como filho de calabrês, fiquei, e fazedor de linguiça na fazenda desde que lá nasci, fiquei preocupado com isso, mas não parei de comer nada, não. Porque salame, mortadela, presunto, linguiça, os nossos povos comem há muito tempo. Nunca ouvi dizer que alguém morreu de câncer por causa disso. Mas vai que... Eu não entendo, eu sou engenheiro agrônomo. Eu vou falar do que eu entendo. Com relação a alimentos e saúde, é um tema que eu trabalho há mais de 35 anos, a população sempre está muito preocupada com resíduos de agrotóxicos em alimentos. Esse é o tema. Esse é um tema que, desde lá atrás, preocupa todos nós que somos engenheiros agrônomos e trabalhamos com questões ambientais, hoje chamadas de sustentabilidade. E tem sido possível ver, durante todos esses anos, desde quando lançamos o receituário agronômico, no fim dos anos 70, como que essa equação vem sendo resolvida, equacionada, trabalhada pelas cadeias produtivas que trabalham com alimentos, pelos produtores que aplicam defensivos agrícolas e assim por diante. Mas eu vou me ater apenas à questão mito ou fato. A última lista que a Anvisa divulgou, em 2012, de 1.665 amostras de resíduos
em alimentos, apontaram 29% dessas amostras com desconformidades. E 4% delas com limites de agrotóxicos acima do limite máximo permitido. 4%. Obviamente, a manchete do jornal diz que 29% dos alimentos estão contaminados. Sempre foi assim. O Jornal Nacional é o primeiro que dá, porque somam as desconformidades. Quais são as desconformidades? Utilização de inseticidas, normalmente, ou fungicidas, em determinadas lavouras, quando elas não estão autorizadas para estas lavouras, embora estejam autorizadas para uso em outras lavouras. O caso que, junto com o professor Ângelo Trapé, do Centro de Toxicologia da Unicamp, nós, outro dia, fizemos uma conta, porque estávamos juntos em um seminário em Cuiabá para discutir esse assunto. Foi encontrado, nesta pesquisa da Anvisa, resíduos de proximidona, que é um princípio ativo, no pimentão. E essa amostra foi tida como desconforme, porque o pimentão não tem autorização para uso deste princípio ativo. Mas esse princípio ativo, esse inseticida, ou fungicida, agora não me ocorre aqui, ele é autorizado para uso em morangos. Por exemplo, morangos pode utilizar esse princípio ativo. Pimentão não. Não perguntem por quê, porque nós estamos no Brasil. O Brasil é meio assim, cheio de coisas incompreensíveis. Então, essa amostra de pimentão foi condenada. Se nós fôssemos considerar o limite máximo permitido para esse princípio ativo em morango para o pimentão, a semelhança, como se pimentão e morango fossem semelhantes, esta quantidade de resíduo no pimentão passaria a ser um problema de saúde, dado o nível encontrado no resíduo, se um ser humano consumisse a partir de 500 quilos de pimentão por dia. Se consumido 500 quilos de pimentão por dia, realmente passaria a ser. Essa é a razão pela qual, quando a Anvisa, os órgãos governamentais, divulgam a lista, nunca falaram para alguém, deixe de comer. Embora muita gente tenha esse temor e pare de comer morango, pimentão, ou sei lá o quê. Então, é muito importante o mote deste evento. O que é fato, o que é mito. Existem resíduos? Sim, existem. O quanto eles são um verdadeiro problema depende da dose, depende da consideração, etc. Então, eu acho que esse rigor da informação é importante. Por esse motivo, eu fiquei assanhado quando, no painel número 2, perguntaram aqui ao Caio Carvalho, que não soube responder, se a agricultura familiar responde 70% da produção de alimentos do Brasil. E eu logo googlei o trabalho do professor Rodolfo Hoffmann, que é da Exalc e da Unicamp, onde ele, feitos estudos, mostrou que são 25% dos alimentos do Brasil advêm da chamada agricultura familiar. E como ele é um economista ligado ao PT, isso foi um artigo científico respeitado, embora tivessem pedido para ele não publicar. Porque estamos no Brasil. Então, com essas provocações, eu que recebo aqui o Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura, o professor Luiz Roberto de Lavras, a Gisela, do Centro de Recuperação e Educação Ambiental, e o Filipe, que é endocrinologista da Medicina da USP. E eu, sinceramente, acho que eu deveria começar perguntando quem de vocês é capaz de responder: alimentos processados causam ou não câncer? Suponho que o doutor... Posso começar? Pois não, Filipe. Primeiro, gostaria de agradecer ao gentil convite feito pela Jovem Pan, em especial a Tutinha, o Carlos Aros, pela grandeza do evento e ter a oportunidade de estar aqui participando junto a pessoas tão ilustres e formadoras de opinião. E eu vou dizer que eu, como médico endocrinologista,
Uma das coisas que eu vejo mais frequentemente no consultório, e a primeira parte da minha consulta acaba sendo sempre o quê? Desmistificação, por causa da pseudociência que está aí. Né? Então, a gente chama de pseudociência tudo isso que a gente vê, desde o Dr. Google até essa mídia digital, muitas coisas que as pessoas veem já com isso pronto. Tem um lado bom, porque realmente as pessoas estão muito mais informadas sobre o assunto, mas a gente vê muito dessa tal de pseudociência. Então, na verdade, o câncer não é uma doença. O câncer são mais de 200 tipos de câncer que existem. Então, cada tipo de câncer tem as suas peculiaridades. Todos eles partem de uma alteração no nosso DNA causada por algum motivo. E, com isso, as células passam a se multiplicar de uma forma desordenada e dá origem, então, a esses vários tipos de câncer. Várias coisas estão ligadas a isso, desde a genética, porque a gente já nasce, infelizmente, com centenas de oncogenes, que são genes que, uma vez ativados, vão dar origem ao câncer, mas esses proto-oncogenes, eles estão quietinhos lá. Tem que ter alguma coisa que vá lá e ative esses genes de forma que eles se manifestem. Então, o que faz isso? Alimentação, sem dúvida, falta de movimento, atividade física, o cuidado com o emocional, porque a gente sabe que cuca é tudo, né? Então tem uma relação direta com o nosso sistema imunológico, o estresse que a gente vê hoje em dia. Então, as pessoas que estão estressadas cronicamente, isso é uma coisa muito frequente nos dias de hoje, por causa dessa vida corrida e cheia de informações que a gente tem. E o estresse, a gente sabe que o estresse aumenta o cortisol. E o cortisol, que é a cortisona, faz as pessoas engordarem. E, quando vira crônico, já que o estresse foi feito para ser agudo, ele se torna tóxico. Porque o cortisol em excesso altera todo o metabolismo da glicose, da insulina, faz com que a pessoa engorde, e também muda a parte comportamental, faz com que a pessoa vá mais na geladeira, e quem vai na geladeira dificilmente vai querer, no momento de compulsão, de ansiedade, comer pepino ou cenoura, ou fatiar um tomatinho. Né? Então a pessoa vai querer comer uma bolacha, um bolo, um biscoito, um chocolate, um sorvete. Então, como dizia Paracelsus, um dos pais da medicina, desde o século XV, ele dizia que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, esse equilíbrio que deve existir, não a proibição. Então, assim como a gente vê que os alimentos orgânicos são importantes, toda essa nova era e que vem crescendo demais, que eu acho muito bom, mas a indústria tem um papel absolutamente fundamental para a nutrição e manutenção da nutrição do mundo. Né? E 2050 nós vamos ser em 10 bilhões de pessoas. Como é que vai ter campo suficiente, área suficiente para nutrir todo esse povo? Né? Então, alternativas são muito interessantes, como foram já colocadas aqui. Então, é claro que os alimentos processados ou refinados, quando a gente vê historicamente, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1946, desembarcou um médico americano em Salerno, no sul da Itália. O que ele verificou? Puxa vida, essas pessoas que moram aqui, nesses países banhados pelo mar Mediterrâneo, o Mare Nostrum, são 3 continentes diferentes. Você tem a África, a Ásia e a Europa, e essas pessoas têm menos câncer, têm menos diabetes, têm menos hipertensão. Puxa, morrem menos do coração. Por que isso? Qual que é o milagre? E ele começou a estudar a tal da dieta mediterrânea, que, sem dúvida nenhuma, é o melhor exemplo que a gente tem de estudo populacional até hoje, porque o estudo vem desde essa época até hoje, através do estudo chamado Estudo de 7 Países. Então, e se a gente for pensar o que a dieta tem, a dieta mediterrânea? Alimentos basicamente não processados, mas não é só isso. Dieta é um termo que a gente relaciona muito a algo de privação, mas não é só isso. A dieta é a maneira como cada um de nós se relaciona com a própria terra, com os outros. A gente responde a isso como um todo. Secretário Arnaldo Jardim, fala um pouco para a gente como que os agricultores trabalham com esse assunto de aplicação de defensivos agrícolas e os seus problemas relacionados a uso e saúde. Bem, bom dia ainda, né? Bom dia a todos os amigos aí, saudar a Jovem Pan, dizer da alegria de estar aqui. Primeiro, vou cumprir um pouco uma responsabilidade que tenho, porque a Secretaria da Agricultura, entre as suas atribuições,
tem a responsabilidade de fazer, através da nossa Coordenadoria de Defesa, uma fiscalização sobre o uso de agroquímicos ou agrotóxicos aqui no Estado de São Paulo. E nós temos buscado enfrentar essa situação. Eu vou mencionar primeiro que São Paulo, talvez muitos não saibam, mas nós temos um laboratório aqui, que é um laboratório de verificação de resíduos de toxinas em alimentos, mantidos pelo Instituto Biológico, que é um laboratório de referência do ponto de vista mundial, acreditado segundo os critérios de certificação mais avançados aí que nós temos. Segundo, nós temos um programa chamado Aplique Bem, que é um programa que nós temos desenvolvido de treinamento dos agricultores, daqueles que aplicam os agroquímicos, que já treinou aqui no Estado de São Paulo mais de 30 mil pessoas. Esse programa nós conseguimos exportar para outros estados que nos chamaram como referência, alguns países também, e nós temos convênio com 23 estados em que nossa equipe, que é do Instituto Agronômico de Campinas, do Centro de Automação, lá que funciona paralelo em Jundiaí, faz treinamento sobre a utilização, quer seja daqueles aplicadores que usam o chamado costal, que vocês já viram ali, de aspersão, e quer sejam os operadores de máquinas mais sofisticados. Nós temos alguns fabricantes de equipamentos, e isso permitiu, Chico, e a todos, uma evolução muito bacana, né? Primeiro, dar novos equipamentos, tanto dos equipamentos que são utilizados, como dos equipamentos de proteção que são usados pelos trabalhadores nesse trabalho. Quem de nós já não viu, aqueles que convivem com o interior sabem que os equipamentos antigos, e isso teve uma evolução, as pessoas usavam equipamentos em que a luva não permitia manusear, tá certo? Que as pessoas derretiam com o calor que fazia com aqueles equipamentos todos de proteção. Na primeira hora de trabalho, a pessoa preferia dispor da luva, tirar ou tirar o equipamento. Então, a nossa equipe hoje integra a comissão da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e isso tem feito com que os equipamentos sofram uma modificação. Nós estamos, inclusive, participando de um comitê internacional. Essas sugestões foram absorvidas. São novos materiais, outra capacidade de manuseio que tem buscado aí, tem conseguido dar qualidade a essa equipação. Além disso, mencionar também que nós agora instituímos um sistema de controle dos agroquímicos, em que nós acompanhamos e tem rastreabilidade todos os agroquímicos que são, desde aquilo que é na indústria vendido, até vai lá para o distribuidor, vai até uma determinada plantação ou uma determinada propriedade. Então, nós temos hoje um critério de rastreabilidade nisso que tem sido importante para mensurar. Uma outra questão, Chico, é uma questão importante. Alguns de vocês já ouviram falar nos chamados agroquímicos e agrotóxicos obsoletos. E nós conseguimos recensear isso no Estado de São Paulo, estamos incinerando isso, depois de uma batalha muito dura em que nós tivemos que identificar essas diferentes propriedades, foi um avanço aí muito significativo. Ou seja, nós temos avanços que nos permitem hoje fazer com que esses dados que foram mencionados por você aqui na introdução sejam desmistificados. Afinal de contas, nós temos aí algumas comparações, e aí me permito avançar duas questões conceituais aqui. Primeiro, muitas vezes se diz, e na imprensa se propagou, que o Brasil é um banho sistemático de agrotóxico quando se compara a utilização do volume de agroquímicos por área plantada. E, objetivamente, é uma comparação absolutamente descriteriosa. Por quê? Porque o Brasil tem as explanações aqui versadas sobre isso, está aqui o Ladislau, que apresentou dados sobre isso, eu sei, num período anterior. Nós estamos comparando uma agricultura que é tropical, uma agricultura que era de uma safra ao ano, que nós caminhamos para ter 2 safras ao ano, e hoje nós temos um novo conceito, que é de integração lavoura, pecuária, floresta, portanto, produção 365 dias ao ano. Como comparar esses dados
com outros países que produzem uma única safra ou que têm um evento climático, como é a ocorrência extrema de neve e outras questões tais, que nós sabemos que, afora as consequências que tem, ela é algo que impacta do ponto de vista de tudo aquilo que são a presença de espécimes dentro da vegetação. Então, tudo isso precisa de ser recalculado. E, para finalizar, mencionar um outro dado que eu assisti a palestra anterior e, num determinado momento, se discutiu a questão do alimento. Eu não estou entrando na polêmica processado ou não, depois nós podemos discutir. Eu estou discutindo o tomate antes dele ser discutido, se ele vai ser em casa virar a massa de tomate ou se vai para a indústria virar a massa de tomate. O item alimento no Brasil, há 20 anos atrás, dados do IBGE, era responsável pelo custo de 26% do orçamento familiar. A transformação que a agricultura teve no Brasil de produtividade, o crescimento, faz com que essa participação de 26% esteja hoje na casa de 12% do orçamento das famílias brasileiras. Acho que é um dado muito importante para a gente pensar o futuro. Obrigado, Arnaldo. Gisela Solimos é a gerente do Centro de Recuperação e Educação Nutricional. O alimento faz mal ou são as pessoas que comem errado? Acho que as duas coisas são iguais, né? Qualquer coisa que a gente use de uma forma equivocada nos faz mal. Eu estava pensando sobre... Eu trabalho com má nutrição primária já há muito tempo. E eu queria trazer alguns fatos, né? Eu acho que os problemas que a gente está tratando aqui são muito complexos. E eu queria ampliar um pouco a discussão. Um fato é que, segundo a pesquisa POF, que já foi citada aqui, de 2008 e 2009, quase 50% das crianças de 5 a 9 anos estão com sobrepeso ou obesidade. Eu não sei se vocês sabem o que isso significa, né? Sobrepeso e obesidade é um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, inclusive alguns tipos de câncer, né? Significa que são pessoas que vão ter 19 anos a menos de vida saudável e 8 anos a menos de expectativa de vida. Pela primeira vez na história do mundo, a gente começa a observar uma diminuição da expectativa de vida da nossa população. Isso tem um custo para o indivíduo e tem um custo para a economia, né? São pessoas que vão ser menos produtivas, porque elas vão ter problemas de saúde, vão faltar mais ao trabalho, vão ter mais dificuldade de aprender na escola, e tem um custo também para o sistema de saúde como um todo. É difícil, hoje, no mundo globalizado, a gente não pode mais... Eu volto atrás. Quando eu estudei na faculdade, apesar de trabalhar com nutrição, eu estudei psicologia, né? E eu ainda sou de uma geração onde a gente ia para a faculdade dizendo: eu vou fazer psicologia, engenharia, medicina e eu vou ser psicólogo, engenheiro ou médico, né? Eu não fui psicóloga, como vocês podem ver. Por quê? Porque a gente estudava pensando em se especializar em alguma coisa e dar uma contribuição específica. Hoje, com os transportes, né, os aviões e a tecnologia de comunicação, os problemas não são mais específicos e setorizados, né? A gente tem uma comunicação global, então a gente também tem sistemas que contribuem para certos problemas. Acho que a gente precisa levantar um pouco o olhar para entender como cada um de nós está contribuindo para um dos resultados do sistema ser a péssima qualidade de saúde das nossas crianças. A gente fez um cálculo rápido lá no CREM, cerca de 20 milhões de adolescentes têm sobrepeso e obesidade no Brasil, né? Isso é um número enorme. Então, que a gente olhe um pouco, mais do que o nosso nicho específico, quais são as contribuições positivas que eu estou dando para o sistema, para ele melhorar, e onde eu poderia diminuir as minhas contribuições negativas, que todos nós fazemos, e poderia transformá-las em algo positivo. Professor Luiz Roberto Guimarães, é da Universidade Federal de Lavras. Professor, conta um pouco para a gente como
como que a academia trata esse assunto. Você come picanha com gordura ou tira a gordura para comer? Eu como com gordura. Apesar de que a única vez que eu fiz check-up na vida, o médico falou que era para tirar. Mas naquela época eu corria maratona, esse tipo de coisa. Hoje eu parei, então eu acho que eu tenho que cortar a gordura. Mas se eu voltar a correr, eu vou comer. Bom, antes de mais nada, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto, agricultura e saúde, a convite do Tejon, particularmente do trabalho que a gente faz na universidade, que é relacionado a um conceito chamado biofortificação, produzir alimento com maior teor de nutrientes. E eu gostaria também de agradecer aos meus alunos que estão me assistindo aqui, porque se eu não tivesse me liberado, eu não poderia estar presente aqui hoje. O que a gente tem feito dentro da academia para que a gente possa contribuir para a saúde, né? Eu tenho um grande médico, amigo meu, que diz que nós, agrônomos, temos que cuidar da saúde, porque médico não gosta de saúde, médico gosta de doença. É verdade ou não? Verdade. Bom, então nós estamos fazendo a nossa parte, né? Na verdade, eu quero fazer minha fala aqui e tentar desmistificar duas coisas que foram colocadas aqui antes. Nós somos retrato daquilo que a gente come, né? E o que a gente come é retrato do meio, da maneira como a comida foi produzida. No nosso Brasil, infelizmente, o primeiro mito aí, o Pero Vaz de Caminha, não sei quem aqui já leu a carta do Pero Vaz de Caminha. Se não leram, está disponível na internet. Eu procurei e não achei em nenhum lugar essa história de que ele falou que a terra era chã e dadivosa e que nela se plantando tudo dá. E se tivesse falado, possivelmente é porque ele entrou pela Mata Atlântica. Se ele tivesse entrado pelo Cerrado, que não dava, ele não falaria isso, né? Então, as primeiras incentivos à pesquisa que foram feitos no Brasil, a Fundação Rockefeller, na década de 50, quando começou a tentar fazer trabalho com o Cerrado, eles entraram no Cerrado e, na hora que olharam aquele sistema, que é um pouco como savana africana, falaram, isso aqui não produz nada, não. Vamos embora, não vamos colocar dinheiro aqui, não. Então, eu falo isso pelo seguinte, nós não temos condição de ter alimento de qualidade em solos, em regiões onde o ambiente é pobre. E nós estamos num país de clima tropical. Todos os agrônomos aqui sabem que esse país de clima tropical tem solos que não, infelizmente, têm capaz de prover todos os nutrientes. Daí a gente usar muito adubo. Segunda correção, nós não somos o maior utilizador de adubo do mundo. Nós somos do quarto. China, Índia, Estados Unidos e Brasil. E nós não usamos mais adubo por área do que muitos outros países. A gente precisa colocar esses nutrientes. Então, grande parte do trabalho que a gente faz hoje é muito voltado para os nutrientes que estão presentes em quantidades muito pequenas. Alguns deles são essenciais para uma planta crescer, então é fácil você conseguir convencer um agricultor a colocar o zinco, por exemplo. Zinco é extremamente importante, a Gisela está falando na fase inicial do desenvolvimento de crianças. Há uma previsão de que quase 2 bilhões de pessoas no mundo hoje estão com problemas de desnutrição relacionados mais especificamente a micronutrientes. Zinco é um problema deles. Provitamina A é um problema deles, é outro problema. Selênio é um elemento que nós estamos começando a estudar dentro de um projeto global, que existe um projeto chamado Harvest Plus, que trata de produzir alimentos com melhor teor nutricional, e parte desse projeto chama-se Harvest Zinc. Eu coordeno hoje a terceira etapa, nós estamos indo para o terceiro ano, lá em Lavra, junto com a empresa de pesquisa agropecuária, EPAMIG, nós temos uma parceria muito boa com a empresa de pesquisa para mostrar para agricultores que a gente pode produzir alimentos que tenham maior teor de nutrientes. Então, o que a gente está fazendo? Nós temos que mostrar que não temos condição, mesmo que a gente trabalhe com um programa de melhoramento genético, para ter plantas que tenham potencial, que tenham maior teor de nutrientes, que nós temos que adicionar esses nutrientes. Os resultados que nós estamos conseguindo, inclusive, para iodo. Iodo, nós estamos colocando iodo em alimentos, eu não posso, o artigo ainda está circulando para publicar, mas nós estamos conseguindo hoje, através de aplicação de iodo, que não é uma prática comum, e com isso nós vamos facilitar a retirada de sal da dieta que faz mal, nós estamos conseguindo fazer que alimentos básicos, esse é um foco interessante na nossa academia, nós trabalhamos hoje com arroz e feijão. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma política que abranja a maior parte da população. O foco do programa Harvest Zinc e Harvest Plus é arroz e trigo. Mas nós temos arroz como uma dieta básica e feijão nós estamos começando agora. Se a gente colocar esses nutrientes que não eram colocados no passado, o selênio está sendo colocado, coloquem selênio nos fertilizantes, plantem o seu solo com selênio
que certamente o seu câncer vai demorar muito mais a pegar, porque o selênio é um poderoso anticarcinogênico. Combinado com iodo, melhora muito a atividade de T3 e T4. Né? Então, o que a gente está fazendo na academia hoje, para tentar sumarizar? Nós estamos trabalhando com esse conceito, porque achamos que isso é importante para que nós, agrônomos, podemos cada vez mais levar saúde para a população e aí deixar a doença para os médicos. Muito bom. O doutor Filipe, a doutora Camila Podetti, que é nutricionista, pergunta a nós todos aqui como que vocês avaliam a dieta paleolítica, o slow food e a ecogastronomia como uma tendência em alimentação no futuro. Perfeito. Oi, Camila. É o seguinte, a dieta paleolítica, eu pessoalmente acho uma grande bobagem. O que é mesmo a dieta paleolítica? A dieta paleolítica é voltar para o tempo paleolítico, milhares de anos atrás, e achar que a gente deveria comer igual nossos ancestrais que viviam nessa época. Só vou dar um dado. Naquela época, vivia-se até 25 anos de idade só, né? A média. Então não dá para a gente extrapolar alguma coisa quando os homens eram coletores e tal. Naquela época, padrões alimentares completamente diferentes, e achar que a gente tem que comer só caça e grãos, né? Isso, a nossa realidade, o contexto mudou muito. Então, eu acho que isso é uma tremenda bobagem, assim como muitas dietas de moda que aparecem de tempos em tempos. E se alguma dieta de moda fosse boa, não teria tantos livros e tantas reportagens nas revistas o tempo inteiro. Então, acho que o grande exemplo, como eu falei no início, é a dieta mediterrânea nesse sentido. O outro ponto era Era a dieta paleolítica, o slow food e a ecogastronomia. Ecogastronomia. Então, o slow food é um movimento em oposição ao fast food, que apareceu na Itália, e a sede é na Itália, e que é muito interessante, porque, na verdade, seja o alimento plantado, ou colhido, ou orgânico, ou vindo da indústria, é importante que as pessoas tenham contato com esse alimento, que ajudem, que de fato aprendam a lidar com esses alimentos, porque nós temos que estimular os nossos sentidos. A gente se comunica com o meio exterior através dos nossos sentidos. E quantos são esses sentidos? A gente tem o olfato, a audição, a visão, o paladar, o tato. Mas será que são só esses 5? Se eu estou falando com vocês e minha mão está aqui, como é que eu sei que a minha mão está aqui? Eu não estou vendo, mas eu sei que ela está aqui, sei onde ela está. Por quê? Existe um outro sentido, que é a propriocepção. A gente sabe onde a gente está no espaço. E como que quando alguém pergunta para você se você está bem, você diz eu estou bem? Como que você sabe? Na verdade, porque o seu organismo dá sinais para você o tempo todo, que é um outro sentido chamado interocepção. E daí vem o Buda e fala o seguinte, existe um outro sentido que é a consciência. Então a gente não vive de forma consciente, né? Então essa coisa do slow food é de fato você estar presente no momento e não comer correndo ou assistindo televisão ou respondendo no celular. E ter contato direto com a alimentação, estimulando os seus sentidos, o que vem de encontro à prática do mindfulness, que começou já desde tem origem no budismo tibetano, porém, na verdade, foi adaptada por Jon Kabat-Zinn, que é um pesquisador da Universidade de Harvard, que ocidentalizou essa técnica de forma que ensine as pessoas a comer de forma consciente. Então, esse movimento slow food é isso, prestar atenção nos ingredientes, de onde vem, como que ele é feito, e ter esse cuidado no preparo dos alimentos e nas escolhas. E como o meu pai, que era italiano, dizia, que a tavola não se invecchia, quer dizer, na mesa ninguém envelhece, né? Então tem que ter essa prática. Muito bom. O Arnaldo, o Márcio Yoshizaki diz o seguinte, os alimentos têm sido impactados pela evolução tecnológica, pelas cadeias produtivas, pelos hábitos de consumo também, entre outros. Na maioria das vezes, com o objetivo de solucionar a alimentação global. Nesse contexto, qual seria o caminho para produzirmos alimentos mais saudáveis e com menos desperdício? Como a alimentação do futuro atenderia a tantos os requisitos que seriam necessários? Como seria possível construir a alimentação do futuro? Bem, eu acho que ao longo aqui dessa manhã todas,
ideias muito valiosas foram colocadas nesse sentido aqui, né? Eu, uma parte delas assisti, outras fiquei sabendo aqui pelas questões. Márcio, vou colocar alguns pontos que eu acho que são... Eu fui convidado até pela produção, Chico, para fazer depois um arremate final aqui nesse assunto. Então, talvez seja mais oportuno eu fazer ao final há uma pergunta essa consideração. que suponho deve ter sido encaminhada a você, não está assinada e nem dizendo que é a você, mas só pode ser. Quantos fiscais são responsáveis pela fiscalização do uso de agrotóxicos no Estado? São muito poucos. O nosso quadro da CDA é um quadro muito restrito. Nós temos 370 que integram a coordenadoria como um todo. Especificamente para a área de agroquímicos, nós temos um contingente pequeno, que é de 30 funcionários. E isso não vai ser modificado, tá certo? Ninguém de nós acredita que nós vamos ter condição de botar um fiscal em cada uma das propriedades ou dando incertas por aí, no que diz respeito ao controle físico disso que se faz, né? Nós vamos fazer isso pelo controle por meio eletrônico, que eu estabeleci aqui, eu mencionei aqui, que é pela rastreabilidade daquilo que se faz, e por convênios para você averiguar na ponta aquilo que é exatamente os resíduos de toxinas. Quais os convênios nossos que já estão aí em andamento e que nós aí estamos botando para andar? Primeiro, com o CEASA de Campinas, segundo, com o CEAGESP daqui de São Paulo, numa fase inicial de implantação, com o CRAISA, lá de São Caetano. E nós temos estimulado muito parcerias, porque isso dá conta de um Estado que tem limite do ponto de vista de funcionários e que nessas parcerias consegue ampliar a sua possibilidade de fiscalizar, de acompanhar. Aqui, por exemplo, nós temos como empresa chamada Broto Legal, que ela sistematicamente, é um convênio que já existe desde 2006, ela submete a cada uma das partidas que vai embalar uma análise do nosso laboratório, que rejeita algumas, quando estão desconformes, como disse o Chico, embora até pudesse ser discutido, mas nós somos rigorosos com relação ao termo de legislação, e outras obviamente, estando dentro das normas, são autorizadas, ou seja, são caracterizados como livres de quaisquer resíduos de toxina. Isso recebe uma chancela que depois ele usa na embalagem. Portanto, essa atestação, nós acreditamos que é um caminho para o futuro no que diz respeito a um processo em que menos uma ação do Estado de fiscalização, porque isso deverá ocorrer em casos pontuais e excepcionais, não há condição de se pensar no Estado que faça de uma outra forma, e muito num processo também de autorregulação com setores fornecedores de alimento. Gisela, talvez você consiga responder ao Adriano Constantino, porque ele pergunta se é mito ou fato que essas medidas normalmente recomendadas para eliminar agrotóxicos, resíduos de alimentos, são eficazes, como, por exemplo, botar em bicarbonato de sódio, vinagre, tintura de iodo, usar esponja vegetal e água, funciona ou não? Não sei. Essa, eu não... Aí você responde. Eu acho que é um mito ou um fato que não sei se é a mesa... Talvez o senhor. Agora. Então, diga um pouco mais sobre como que vocês trabalham lá o conceito do alimento saudável para a gente. Então, eu acho que estava pensando sobre todo esse problema, né, da saúde, da obesidade, como ter uma vida saudável. Como eu dizia, é um problema sistêmico que tem a ver com vários fatores. Tem a ver com a vida na cidade, com a falta de atividade física, né? Por exemplo, as crianças que a gente atende no CREM, no Centro de Recuperação e Educação Nutricional, que tem obesidade, elas têm cerca de 8 horas dia de tela. Né? Qualquer tipo de tela, televisão, computador, tablet ou smartphone. Né?
para um menino de 10, 12 anos, né, que deveria estar, ou até menores. Então, tem uma série de fatores. A gente acabou de lançar um filme agora na Ciranda de Filmes, no sábado, que se encerrou lá no Itaú Cultural. Ele vai ficar ainda em exibição por mais um mês no Itaú e depois vai estar numa plataforma eletrônica que eu acho que explora bastante a complexidade desse problema, né? Como a gente mantém a nossa saúde em grandes centros urbanos, né? Onde a questão da atividade física é complicada, a questão de cozinhar também se complica com a vida corrida que a gente tem. A gente está deslocado da nossa terra de origem, então não tem mais acesso aos alimentos da tradição da família e tem que se adaptar aos alimentos disponíveis, né? E está submetido às informações que vêm da mídia, das várias formas de mídia, da publicidade, etc. Trata-se de um processo complexo, como eu dizia, onde cada um dos atores tem um papel, né? Desde os alimentos que estão disponíveis para a gente consumir, se eu tenho acesso a alimentos frescos ou não, se eu tenho tempo para comprar e processar esses alimentos, e se eu tenho conhecimento, né? Muitas vezes, as famílias que chegam para nós não têm esse conhecimento, né? A gente vem de uma tradição muito, muito rica em termos de alimentação. Nosso arroz e feijão, né? O professor dizia, é uma dieta muito rica. Então, nós nunca nos preocupamos em nos nutrirmos, né? A gente sempre se preocupou em saciar a fome. Hoje, isso não é mais verdade. Saciar a fome não nos dá saúde, né? Porque a gente tem que saber escolher os alimentos. E aqui é que a coisa se torna complexa. E a gente trabalha, então, muito em educação. Educação a partir de vivências, né? Oficinas, educação nutricional, educação em escolas. Mas eu acho que tem várias ferramentas educativas, inclusive publicidade, educação, filmes são educativos, né? E cada um de nós poderia ter um papel nisso, especialmente para prevenir o problema, né? Quer dizer, para promover, para tirar um pouco do trabalho dos médicos, né? Que eu acho que também eles têm esse desejo, né? Não estão aí para ver pessoas doentes, mas estão aí trabalhando para promover saúde. Bom, há uma pergunta que foi endereçada ao doutor Filipe, mas como ela foi feita por um engenheiro agrônomo, o Júlio Lautert, eu vou direcioná-la ao engenheiro agrônomo, ao professor da Federal. Os produtos transgênicos fazem mal à saúde ou não? Causam câncer? Eu respondo, Felipe? Eu respondo. Quem quiser. Começa por você. Eu não creio. Não creio. Nós temos órgãos que regulam isso. A pesquisa com transgênicos já tem mais de 30 anos. Um exemplo que agora eu vou buscar para a saúde, então. Quem conhece o arroz dourado, que é um arroz que tem alto teor de provitamina A, ele é transgênico. Foi uma iniciativa fantástica feita para tentar resolver um grande problema de saúde que existe na África, com crianças, que pode, em grau muito extremo, levar até a óbito, e que é resultado de transgenia. Isso é um exemplo de que, como o colega Berger, da Monsanto, disse, que a regulação gênica, a transformação de genes, ela pode ser um aliado fantástico na produção de alimentos de melhor qualidade. E é muito importante que a gente pense que isso tem que ser feito pesquisas. Eu vou puxar a nossa sardinha aqui, o colega Ladislau já falou. Nós temos que incentivar que pesquisas nessas linhas sejam feitas. Muito embora eu tenha dito que nós não consigamos tirar selênio, zinco, as plantas têm deficiência grande de levar zinco para a parte aérea, com transgenia a gente consegue mudar esses aspectos. Então, para responder a pergunta friamente, a transgenia, eu não acredito de forma alguma, e não há nenhuma evidência de mais de 30 anos de trabalho que ela leve a isso. É uma proteína que foi colocada ali, certo? E o princípio é totalmente diferente. Eu acho que ela pode ser uma grande aliada, particularmente se nós, universidades, institutos públicos de pesquisas, pudermos fazer pesquisa com transgenia para fazer com que os alimentos fiquem mais nutritivos, caso do arroz dourado. Bom, nós temos apenas 7 minutos para terminar o nosso painel. Doutor Filipe, certamente ainda quer falar sobre transgênico, mas eu vou colocar já uma questão que seria a final, e você emenda esse final, a partir de 3 questões que me chegaram aqui. Todas elas, de uma certa forma,
trata da questão da educação alimentar. Faz sentido, eu pergunto a todos, falar em educação alimentar no mundo de hoje e pensando no futuro? Mas, bom, com relação aos transgênicos, o meu comentário é muito breve. Concordo com tudo que foi dito. Não existem estudos em oncologia que mostrem nenhuma relação. E acho um avanço incrível os transgênicos com o objetivo de melhorar e otimizar a alimentação do mundo. Agora, entrando no fato dos hábitos alimentares, eu acho que é um assunto que tem muito a ver com esse trabalho lindo que a Gisela faz no CREM. E eu aprendi uma frase com o Dr. Paulo Gaudêncio, um psiquiatra do Rio de Janeiro, muito importante, que ele falou assim, que não adianta você cuidar da criança e o adolescente e devolver para a mesma família. Ou seja, se você não fizer uma intervenção familiar, não tem jeito. Então, essa conscientização e esse tipo de trabalho é fundamental para melhorar o estilo de vida das pessoas, as escolhas, porque, na verdade, nós somos resultado das nossas escolhas. E aí vem a mulher grávida, por exemplo, eu queria chamar atenção para isso. Hoje em dia a gente sabe que antes da concepção, desde antes da mulher engravidar e até 1000 dias depois, ou seja, 2 anos depois que a criança nasceu, a criança vai ter o seu destino já comprometido desde como essa mãe se alimentava antes, porque a gente sabe que os genes não mudam, mas a expressão dos genes muda. Isso chama-se epigenética, que é um marco na medicina. Então, muda totalmente isso. A mulher, quando engravida, se ela se alimentar mal, se em algum momento na gravidez ela tem compulsão alimentar, começa a comer de uma forma desenfreada, isso passa geneticamente para a criança. Isso chama-se imprinting metabólico. Isso é uma coisa bastante atual e passa de fato para as outras gerações. Então, as condições que essa mãe se alimentava, como ela passou a gestação e como ela vai cuidar dessa criança depois, e se ela amamenta, por exemplo, que é extremamente importante também, é fundamental. Um outro impacto importante é dos xenobióticos. Os xenobióticos, xenos, do latim significa estrangeiro ou desconhecido, e bióticos, vida. Então, todos essas substâncias químicas a que nós estamos expostos o tempo inteiro, seja pela poluição, seja por os inseticidas, pesticidas, organoclorados, seja pelos plásticos, os bisfenóis que tem por aí, que agora, graças a Deus, a legislação está diminuindo a presença de bisfenóis. Então, todos esses agentes químicos, o que eles fazem? E é para ficar chocado mesmo. Eles entram no nosso organismo, só que a nossa capacidade de detoxificação dessas substâncias, ela acaba sendo bastante comprometida. E essas substâncias químicas se alojam no nosso tecido gorduroso. E o mais incrível, que estimula receptores no tecido gorduroso para esse tecido gorduroso proliferar. Não é à toa que a gente vê que de 1980 para cá, aumentou mais de 2 vezes a obesidade no mundo e o sobrepeso no mundo. Puxa, mas o que será que aconteceu? Então, toda essa modernidade, desde o ar-condicionado até o sono, até o estresse, os xenobióticos, as escolhas, o estilo de vida de cada um vai impactar de fato na saúde, no peso das pessoas, e que só vem crescendo a epidemia de obesidade, seja nos adultos, como de forma mais preocupante ainda nas crianças. Sim. Deixa eu voltar, que eu estava me lembrando aqui da minha introdução, da pesquisa, da minha gugada lá. Café pode fazer mal mesmo? Até amor em excesso faz mal, né? O Paracelso falou isso em 1576. Com relação à educação, eu gostaria de deixar um ponto. Existem 5 fatores em segurança alimentar. Quantidade é a primeira, qualidade nutricional é a segunda, terceira, a qualidade do alimento do que não deve ter, quarta, constância de produção, e quinta é aceitação. Acho que a educação é fundamental para a aceitação. A gente precisa trabalhar com o conceito de aceitação. Porque o arroz dourado, por exemplo, ele não foi aceito porque ele era amarelo. Nós produzimos mandioca amarela com alto teor de carotenoides, etc. Alguma pessoa não come. Então, a parte de aceitação ela precisa ser trabalhada. E aí a gente precisa de um apoio muito grande de quem está na ponta, para poder fazer com que a população passe a ter essa percepção. Na verdade, existe estudo em academia. Se você fizer análise sensorial, se você disser para uma pessoa, come isso aí, mas o gosto é ruim, não, isso tira a ruga, na hora ela vai lá e come uma bacia daquilo. Então, a aceitação é o que a gente precisa trabalhar, porque é difícil, às vezes, você colocar para a população
que um determinado alimento, que é um pouco diferente do que ele está acostumado a comer, vai levar muito mais benefício para ele. É um longo caminho. Eu queria pegar o gancho no que ele está falando, dizendo que a aceitação tem a ver com valores, né? com como eu enxergo e como eu experimento as coisas. E uma outra coisa que eu queria desmistificar é que educação não é um processo que acontece num lugar fechado, numa sala de aula, num curso. Educação é um processo que acontece o tempo todo. O tempo todo a gente está absorvendo informações e somos educados, ou seja, transformamos aquelas informações que são significativas, se tornam conhecimento e, portanto, se tornam atitude. Né? Então, se eu tenho um produto para eliminar a ruga, né, e ruga, para mim, é um não valor e eu quero me livrar delas, então isso tem uma influência gigantesca. Né? Por isso, inclusive uma empresa, como ela é montada e como estão dispostos os móveis, isso é uma ação educativa em relação aos seus colaboradores. Eu acho que é uma excelente pergunta, uma excelente provocação de nós nos perguntarmos como líderes, imagino aqui tem muitos líderes presentes, as ações que a gente está realizando, que mensagem elas estão transmitindo e como elas estão contribuindo para um processo educativo positivo para a promoção de hábitos de vida saudáveis. Bom, nós praticamente finalizamos o nosso tempo. Como o secretário Arnaldo Jardim fará o encerramento, eu vou lhe tolher a palavra agora, para cumprirmos rigorosamente o horário. Ficou claro aquilo que é óbvio. O tema da alimentação e da saúde é um tema do futuro. Nós, cada vez mais, devemos estar preocupados com eles, com certeza, mas muito atento à grande provocação deste evento. Separar o que é mito do que é fato. Muito bom, muito obrigado.